O que é medição por imagem? O nome pode confundir e pode nos levar a crer que é isso, mas na verdade não é. Na realidade, os métodos de medição por imagem e o método de medição por coordenadas têm muito mais a ver, comparando a medição por imagens com o projetor de perfil. Pode parecer meio estranho pela nomenclatura, mas tanto o método de medição por coordenadas e por imagens são baseados em dados tirados da peça, cálculos computacionais, e assim surgindo as medições da peça. Em sistemas de visão computacional e medições sem contato, são especialmente úteis quando os objetos pequenos ou de geometrias complexas são requisitados para fazer a medição. Um método de medição por imagem ainda é mais vantajoso do que um método de medição por coordenadas, dado uma peça com geometria mais complexa e de difícil locomoção. Os sistemas de medição por imagem possuem uma enorme aplicação na indústria como um todo. Na indústria automobilística, por exemplo, ela pode ser utilizada na inspeção do diâmetro dos microfuros do injetor de combustível. E no setor eletrônico, a inspeção das placas de circuitos impressos poderia ser verificada através de sistemas de medição por imagem. Como, nos dois casos, as dimensões e a geometria serem bem particulares, dimensões pequenas, geometrias nem sempre fáceis de ser medidas manualmente, a medição por imagem é a melhor maneira de se verificar se o produto está ok ou não. A rapidez e a repetibilidade inerente a um processo que pode ser automatizado, como a medição por imagem, permite que todo o lote de produção seja inspecionado. Ou seja, esse é o método mais indicado para produtos que precisam de uma inspeção em 100% do lote, garantindo a qualidade do produto final. O processo de medição por imagem consiste em uma varredura da peça de fotos tiradas, que engloba conceitos de metrologia e de visão computacional. Nesse contexto, podemos destacar algumas aplicações, que podemos identificar erros de peças para o controle de qualidade, rastreabilidade de materiais em linha de produção, além de, claro, de medição de peças. São baseados 5 processos para fazer a medição por imagem: a aquisição, o pré-processamento, segmentação de objetos, reconhecimento dos objetos de interesse e medição. A parte computacional está atrelada aos processamentos, segmentação de objetos e reconhecimento dos objetos de interesse. A medição nada mais é do que a transferência dos dados calculados pelo computador para milímetros, e a aquisição nada mais é do que as fotos tiradas pela câmera. Para interpretar uma imagem, a variação nos valores de intensidade da luz deve ser analisada. Por isso, utilizamos um pré-processamento, que consiste em aumentar a qualidade da imagem para os cálculos computacionais. Essa segunda etapa é feita a segmentação das cores. Em uma imagem comum, existem mais ou menos 256 tons de cinza, o que dificulta muito na hora dos cálculos. Então é utilizado um processo de linearização, que consiste em separar objetos do fundo, mudando a cor desses para preta e do fundo para branca. Assim temos uma imagem binária, que contém apenas dois níveis de cinza. Para fazer a separação dos objetos do fundo, depende bastante da linearização e das características reflexivas do objeto, assim como é bastante importante também a iluminação. Todos, todos sabemos que a base dos dados da imagem são pixels.
E para poder fazer o cálculo das medições das peças, é necessário decifrar esses pixels. Muitos utilizados nos cálculos é o método de detecção por vizinhos similares, podendo ser 4 ou 8 tipos de vizinhanças. Esse método consiste em localizar os pixels ao seu redor. É possível distinguir mais de um objeto na mesma imagem apenas considerando seu sistema de vizinhança ponto a ponto. Para considerar a cor do fundo, basta analisar os pixels aglomerados. Caso algum desses pixels não tenha um vizinho, sabe-se que é outro tipo de peça, que eles representam objetos diferentes, então. Mas pode haver muitos problemas nesse tipo de método, que ele pode considerar duas peças diferentes, uma peça só, caso tenha algum tipo de contato entre elas. Como que é possível fazer o cálculo de circunferências e de vértices em uma peça? Bom, no caso das circunferências, foi desenvolvido um método a partir de uma imagem de circunferência que sejam extraídas as coordenadas do centro e o módulo de raio. Para definir o centro, é usado um método de determinar centroides, né, que desenvolve as coordenadas do centro da circunferência. Então é feita uma varredura em todos os pontos da circunferência, utilizando o método de linearização, para assim poder ter uma noção do centro, assim podendo ser mais fácil de calcular tolerâncias e circularidade. Já no caso dos vértices, consiste em calcular apenas vértices em linha reta, e para isso é utilizado dois métodos. O primeiro baseia-se em identificar os pontos do contorno com maior distância ao centroide. Então, esse primeiro método consiste em localizar o centroide, uma circunferência, e assim localizando os pontos mais distantes delas, que façam parte da peça. No segundo método, o que é mais utilizado nos cálculos, consiste numa varredura de contorno que identifica mudanças bruscas de direção, baseando também na linearização. Ao localizar esses pontos de contorno, é feito um cálculo a partir do coeficiente angular entre eles para achar as retas da peça. Entre as Sabemos que a base para nossa medição é em pixel, mas queremos transformar eles para milímetros. Assim foi feito um estudo utilizando um bloco padrão, relacionando os pixels captados pela câmera e a posição da mesma em relação ao bloco padrão. Segundo os resultados obtidos, é que quanto mais próxima a câmera do objeto e maior a iluminação, maior a quantidade de pixels, resultando numa melhor precisão na medição. Entre as vantagens que a gente pode citar do sistema de medição por imagens, a primeira coisa que vem na cabeça é que esse é o método mais indicado para peças de geometria pequena e complexa, porque como toda medição é feita pelo sistema, a gente consegue garantir isso por similaridade de imagens do real com o que ele considera como padrão. Então ele busca isso sozinho, o que facilita o trabalho. E outra vantagem bastante significativa é, no caso de componentes flexíveis ou peças flexíveis a serem medidas, a medição por imagem também é o método mais indicado, porque como a medição física ou medição por contato pelos apalpadores que seja, é possível que ocorra deformação em peças flexíveis, o que não ocorre na medição por imagem. Agora, agora, as desvantagens desse sistema de medição, em primeiro lugar, nós temos a questão econômica, é um dos métodos mais caros do que as medições convencionais, físicas, manuais.
O sistema não é extremamente prático para medições pontuais, sendo mais indicado para grandes volumes de peças a serem analisadas. E em casos onde a superfície for completamente polida, pode haver difusão de luz insuficiente, retornando para os fotodetectores, ou seja, ele não vai detectar da melhor maneira possível a superfície da peça, causando erros de medição.